Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Estamos iniciando a nossa live nessa quarta-feira, nosso estudo bíblico, a Bíblia toda, versículo por versículo. Quero saudar os amados amigos e irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração grandemente nessa noite. É um prazer, uma alegria muito grande estar junto com os irmãos, esperando que esse período de confinamento, esse período de isolamento social acabe logo para podermos nos reunir novamente. Mas enquanto isso, vamos usando os recursos que o Senhor colocou à nossa disposição e vamos juntos continuar estudando a Palavra de Deus, que é o nosso objetivo na quarta-feira, estudar a Bíblia toda, versículo por versículo. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite cantando, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, aí na sua casa, a correr lá no quarto, lá no armário onde você guarda, e pegar o seu cantor cristão. E nós vamos cantar juntos o hino de número 349. 349 do cantor cristão. Um hino que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar nessa noite. Abra aí o seu cantor cristão e cante junto, erga a sua voz e louve o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós amamos. E nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está, incline a sua cabeça,
Fale com Deus agora. Diga para Ele o que está no seu coração, o que você está pensando, o que você está sentindo. Fale com Ele agora: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus e eu não preciso temer coisa alguma, porque o Senhor estará comigo sempre, em todos os momentos da minha vida. Eu sei, Senhor, que os dias são difíceis, mas o Senhor é aquele que nos dá paz. O Senhor é aquele que enche o nosso ser com a graça grandiosa, infinita do Senhor. E a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento, inunda todos os dias o nosso coração. E por isso nós podemos passar por todos esses dias, ó Deus, sem perder a nossa alegria, porque a alegria que temos vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos louvar o Teu nome nessa noite. Queremos Te agradecer, Deus, por cada vida que já está participando dessa live, por aqueles que ainda vão entrar, ó Deus, pelo estudo que nós teremos. Nós já Te agradecemos, porque sabemos que o Teu Espírito Santo vai falar ao nosso coração nessa noite. É a oração, Pai, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Aclame ao Senhor. Ele é um Deus incomparável, digno de honra, de glória e de louvor. Vamos louvar. Cante conosco. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Batista Nova Aliança. Boa noite a todos, irmãos, queridos, amados. Estamos muito felizes de mais uma vez estar cultuando ao Senhor aqui de casa para todos vocês e vivendo assim, né, o Atos 2, né? Cada um na sua casa, e vai voltar o tempo que nós vamos poder nos reunir também no templo, em casa e no templo. Pastor, nossa live hoje está recheada, está bonita, está cheia de gente legal aqui, como sempre, né? Sempre tem muitas pessoas. E a nossa live começou assim, maravilhosa. Isabela e Felipe estão aí. Amém, ei, filha, ei, genro, amado. E o beijo pro Benício. A Isabela está dizendo assim que achou que era 19h30. E aí elas ficaram esperando 30 minutos. É bom entrar nesse assunto para os amigos que estão nos acompanhando, né? Nós seguimos as lives no horário de culto oficial da nossa igreja. Então, 20 horas na quarta-feira, 20 horas na quinta-feira, e no domingo 9 da manhã e 19h30 à noite. Então, nesses momentos nós estamos reunidos virtualmente diante da presença de um Deus onipresente, né? Amém. Então, nós estamos unidos no Senhor. Quero já começar a cumprimentar os nossos amados irmãos e dizendo que hoje eu quero fazer uma dinâmica com os irmãos. O que o pastor for passando, vocês forem aprendendo, que for novidade, vocês vão escrever assim na live, novidade. Amém. O que vocês já sabiam e isso aí estava um pouco esquecido, aí vocês vão escrever assim, lembrei, tá bom? Então, o que for novo, o que for conhecimento novo, os irmãos vão colocar novidade, e o que for algo que vocês já sabiam, que estava um pouquinho esquecido, você vai escrever lembrei, tá? Vamos cumprimentar as pessoas, pastor? Vamos lá. Quem tá então, aí? Está conosco Eloilda. Amém. Fiquei sabendo essa semana que Eloilda está na casa da irmã Elma, né? Auxiliando no pós-operatório da irmã Elma. Então, quero mandar um beijo, um abraço para Eloilda, para a irmã Elma, para a Beth e para o irmão Pércio. Amém. Nós estamos morrendo de saudade. Recuperação. Pelo que eu fiquei sabendo, já está tudo bem, já está até fazendo arte. Alguém me contou aí. Não, ela não faz. Então, já cumprimentamos a Isabela, o Felipe, o Benício. Muito obrigada pela companhia. Também quero cumprimentar a Kátia, que está conosco. Boa noite, Kátia. Boa noite, Lorenzo. Boa noite, irmã Gildete. Nossa amada Gigi. E boa noite, Emily. Boa noite. Irmã Gildete, que tem uma cirurgia marcada para daqui a alguns dias. Não sei como é que está o andamento com essa questão aí da pandemia, mas nós continuamos em oração, tá, irmã Gildete? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Também já está conosco o Rainer, juntamente com o Davi. Está também conosco a Alessandra, juntamente com o Davi. Isso aí. E também está conosco o Danilo, essa família amada. Muito obrigada pela companhia. Está conosco também uma família que já está assim, também virando um quarteto fantástico, né? Que é a Fabiana, o Reginaldo, a Duda e pontinho. Se deixar, eu escolho o nome, hein, gente? Se deixar, eu escolho o nome. Vai ser muito bonito, né? Porque tem bom gosto para nome, viu? Olha só. Também está conosco a Larissa. Larissa, a Natália está aí hoje também, a Beth, a Tivonete está por aí. Como que está todo mundo aí? Quantas pessoas estão assistindo aí a live com você? Boa noite para a Ana Vitória, boa noite para a Cláudia, boa noite para a Eduarda, boa noite, meninas. Se estiver perto da tia Maria, boa noite para a tia Maria, boa noite para todos. Boa noite, Esron, muito obrigada pela sua companhia. Ele já disse aqui que está recompartilhando essa live lá na página Cultos Online, Cultos ao Vivo, né? Isso, Cultos Online, Cultos ao Vivo. Ele sempre coloca o link aqui pra gente, depois, irmão Ezron, põe lá aí o link pra gente lembrar. Cumprimentando também a Jade, o Sábio, e vou cumprimentar
bem baixinho para ele não acordar o Caio, que deve estar dormindo para ir trabalhar. Boa noite a todos, que o Senhor abençoe todos vocês aí. Quero cumprimentar também a irmã Silvana, que já está presente. Silvana, Murilo, boa noite. Silvana, como que está a vovó do seu marido? Já saiu do hospital? Já está melhor? Como está aí? A Jade está dizendo aqui que Neureni também está conosco, nos assistindo. Amém. Seja bem-vinda. Está cultuando ao Senhor conosco. Quero cumprimentar também lá de Jomolevade, a Selma. Boa noite, Selma. Boa noite, Otávio. Saudade de vocês aí. Como que estão os meninos lindos, né? Que Deus abençoe vocês aí também em Jomolevade. Não esquece de dar aquele abraço do meu amigo pastor Sandro. Exato. Boa noite a todos. Acabou de entrar a nossa família de modelos. Boa noite, Débora. Boa noite, Davi. Boa noite, Pedro. Boa noite também para a irmã Maria das Dores. Amém. E entrou agora, pastor, a menina que sorri com os olhos. Quem é? A minha mãe colocou esse nome. Boa noite, irmã Parley. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caleb. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Se eu esqueci de alguém, me ajude a lembrar, tá, gente? Me ajude a lembrar, por favor, se eu estou esquecendo de alguém. Muito bem. Só lembrando, antes de nós entrarmos no nosso estudo propriamente dito, que há um intervalo, um delay, do momento que eu falo até o momento que vocês recebem aí em casa, na live. É ao vivo, mas a internet, ela percorre um espaço muito grande, o sinal, até chegar na casa de vocês. Então dá um delay de torno aí de 30 a 40 segundos. Desde o momento que eu falo até o momento que você recebe. Então, quando você fizer o seu comentário, talvez eu demore um pouquinho para responder, porque ele vai demorar um pouquinho para chegar de volta para você, em torno de 40 segundos, tá bom? Então, vamos combinar isso aí, mas não deixe de fazer os seus comentários, as suas perguntas. Por causa disso, nós estamos no estudo bíblico, e o estudo bíblico só é interessante quando nós interagimos, quando nós participamos, ok? Então vamos lá, semana passada nós terminamos o capítulo 14 de Gênesis e hoje nós vamos entrar no capítulo 15. Como eu disse na semana passada, nós não vamos conseguir fazer todo o capítulo 15 hoje. Então nós vamos tentar fazer até o versículo 8, pelo menos, porque são muitas informações em cada versículo e nós não podemos perder os detalhes são muito importantes. Então nós vamos manter, a nossa sequência, mas não vamos fazer todo o capítulo 15 hoje. Eu vou pedir a Cristiane para pegar a minha Bíblia, que ficou ali na outra mesa, e nós vamos, fazendo um favor, e nós vamos começar então. Gênesis capítulo 15, obrigado, Cristiane. Um pacto e promessa de um filho. O que acontece? Até o capítulo 14, nós estudamos alguns incidentes na semana passada, Estudamos uma guerra que aconteceu por causa da captura do sobrinho de Abrão, até então ele é Abrão ainda, ele só vai mudar o nome alguns capítulos para frente, que Deus vai mudar o nome dele. E o sobrinho de Abrão foi preso e ele fez uma guerra montou um exército e foi lá e resgatou o seu sobrinho e todos os bens que haviam sido tomados. O capítulo 14 termina falando disso. Termina dizendo assim, lá no versículo 24: nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, eles que tomem o seu quinhão. O rei queria dar a Abrão uma parte, ou o dinheiro, todos os bens que ele havia resgatado, e ficar só com os homens, só com as pessoas. Abrão não quis, ele não aceitou. Fechamos a semana passada com isso aí. Então vamos para o capítulo 15, o versículo 1. Abrão agora começa a receber de Deus outras revelações. Ele já tinha recebido várias revelações, ele já tem um histórico de conversa com Deus, ele já tem um histórico de ouvir Deus falar com ele e de interagir com Deus. Começou lá em Ur, quando Deus disse para ele: sai da tua terra. E aí, ele saiu com a sua esposa, com os seus
empregados, com seus bens. Depois Deus diz para ele: olha, essa aqui é a terra que você vai ficar. Aí ele fica ali na terra de Canaã. Depois ele vai para o Egito, acontece aquilo tudo. Tem um momento que Deus diz para ele: olha, você vai ter uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar. Ou seja, Abraão já tinha um convívio com Deus. Ele já tem uma experiência de conversar com Deus. Só que, falando dessa nova revelação, o pacto agora vai ser firmado oficialmente. Deus vai reforçar o que ele prometeu, vai dar os detalhes, vai dar as diretrizes, vai dar as ordens e vai fazer aquilo que é chamado de pacto abraâmico. Ou seja, um pacto que Deus fez com Abraão que ainda está valendo, que duraria por todas as gerações. Esse pacto só se tornaria real e concreto após um longo período de servidão, que nós vamos estudar lá no versículo 13, provavelmente na semana que vem. Só que, apesar de tudo, de Deus já revelar para Abraão todas as coisas boas e todas as dificuldades que ele passaria, a concretização desse pacto seria poderosa. Abraão podia confiar. Então esse é o teor do capítulo 15. Deus anima Abraão. Deus mostra para Abraão que vai ter dificuldade, mas ele pode ficar tranquilo, que Deus vai cumprir, e o pacto do Senhor vai ser por todas as gerações. Esse é o sentido do capítulo 15, que nós vamos começar agora no versículo 1, que diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Como que Deus se revela ao homem no Antigo Testamento? Precisamos lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava aqui. Ele não habitava com o homem. Deus não habitava com o homem. Deus vinha, se revelava, se mostrava, falava, fazia sua obra e retornava, e se retirava. É claro que esse vir e se retirar é uma forma humana de dizermos, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não teria como Deus se retirar da terra e depois voltar à terra. Mas na nossa maneira de enxergar, na nossa maneira de compreender, Deus se manifestava só em determinados momentos, e é como se ele se retirasse e só voltasse quando ele fosse se manifestar novamente. Então essa era a forma de Deus se manifestar. Como que ele se manifestava? Por meio de uma teofania. Nós já estudamos o que é uma teofania. O que é uma teofania? É Deus aparecendo de uma forma que o ser humano consiga enxergar e entender. Uma forma humana, numa forma com um corpo humano, Deus se manifestando dessa maneira. Então isso é uma teofania. Segundo, uma manifestação do Logos, da palavra, do próprio Cristo. Nós sabemos que Jesus não começou a existir quando ele nasceu lá em Belém. Jesus sempre existiu. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus e ele sempre esteve participando de todas as coisas. E lá no Antigo Testamento, ele se manifestou. Quer ver um exemplo? Quando o rei mandou aqueles 3 jovens para a fogueira, porque eles não quiseram adorá-lo, lembra dessa história? E de repente aqueles 3 jovens caminhavam lá dentro da fogueira, e o rei falou assim: mas espera aí, nós não jogamos 3 rapazes na fogueira? Eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Ou seja, ali foi o próprio Jesus Cristo que estava, é uma manifestação do Logos. Então é uma forma também de Deus se manifestar no Antigo Testamento. Uma terceira forma é a visita de um anjo. Deus usou muitas vezes esse artifício de mandar um anjo, um mensageiro, que um anjo também não é um ser deste mundo nosso, é um ser sobrenatural. Deus manda um mensageiro, um anjo, para dar uma mensagem. E uma quarta maneira
de Deus se mostrar, se apresentar no Antigo Testamento é um sentimento ou uma certeza interior, uma convicção, né, que Deus plantava no coração de quem ele queria falar. No caso dessa revelação de Abrão, que Deus fez a Abrão, a Bíblia é clara, ele recebeu uma visão, uma manifestação sobrenatural. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Então, ele teve uma visão, Deus se mostrou a ele, claro, não da forma que Deus é, porque Deus é Espírito, mas Deus se mostrou de uma forma que Abrão enxergou e entendeu e compreendeu quem era Deus, uma manifestação sobrenatural. Antes de continuarmos, tem algum recado, Cristiane? Eu só quero lembrar aos irmãos da nossa dinâmica de hoje. Se algo que você escutou é novidade, você vai escrever aqui para mim na live, no texto, novidade. Se é algo que você já sabia, você vai colocar lembrei, tá? Então essas duas palavras nós vamos trabalhar, lembrei e novidade. Pastor, já que você me deu a palavra, eu quero cumprimentar também a família da Flávia e do Ricardo, que a Flávia é irmã da irmã Cláudia. Boa noite, está conosco. Deus abençoe a sua vida, uma família, sua casa. Ricardo, Flávia e Emily Gabriele. Muito obrigada pela presença. Também está conosco a Carla Rocha de Ipanema. Que saudade, Carlinha! Nossa, Deus abençoe. Nós moramos quase em frente lá em Ipanema, em uma das casas que eu morei lá. E trabalhamos no polo. Muito feliz em vê-la por aqui. Manda um grande beijo para a família e para os seus familiares. Muito bem. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu vou dar um tempinho para você responder aí no comentário. Eu falei 4 formas que Deus se manifestava, se revelava no Antigo Testamento. Acrescentei uma 5ª forma, que foi a forma como ele se apresentou a Abrão, aqui nessa visão do versículo 15, no capítulo 15, do versículo 1. E a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: Deus ainda se revela nos dias de hoje? Nós não vamos discutir, eu quero apenas que você responda o que você pensa, o que você acha. Tá? Deus ainda se revela nos dias de hoje? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você aí. Você vai digitar aí a sua resposta e nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre essa pergunta. Deus ainda se revela nos dias de hoje? No Antigo Testamento, Deus se revelou de muitas maneiras. Nós falamos 5, mas não quer dizer que Deus tenha se revelado só dessas 5 maneiras. Por exemplo, para o rei Belsazar, Deus se revelou na forma de uma mão que escrevia na parede. Então, assim, para José, Deus se manifestou, Deus se revelou por sonhos. Então, Deus se revelava de muitas maneiras no Antigo Testamento. E hoje, que nós estamos vivendo já o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, Deus ainda se revela? O que você pensa a esse respeito? Já tem alguma resposta, Cristiane? Não, por enquanto a Alessandra acabou de responder. Sim, a Deus ainda se revela. E já apareceram muitos lembrei aqui, viu, pastor? Está sendo ótimo. Deus ainda se revela. A Alessandra diz. Quem mais vai responder aí? A Silvana já respondeu lembrei, sim. O Raine respondeu sim, se revela. Larissa também respondeu sim. Kátia também respondeu sim. O pessoal está todo mundo convicto aqui que Deus ainda fala. Revela. Irmã Fabiana também disse sim. Irmã Cláudia disse sim. Todo mundo afirmando sim. Deus ainda se revela, pastor. Sim. Com certeza. Olha a Débora. Vamos lá. Débora falou assim, sim a todo momento. Isso, com certeza Deus se revela. Com certeza, o tempo todo, como diz a irmã Débora, Ele está se revelando a nós. Agora, eu poderia mudar a pergunta um pouquinho, mas aí nós precisaríamos de mais tempo para conversar sobre isso, né? Talvez um outro estudo, eu já estou devendo 2, né? Aí eu vou ficar devendo o terceiro, né? O terceiro estudo temático.
Porque Deus se revela sim, a todo momento. Mas como Ele se revela? Pastor, já respondeu, viu? Ela já disse, acredito que sim, principalmente através da Bíblia. Sim, muito bem. Nesse ponto que eu queria chegar, irmã Jade. Porque Deus hoje se revela sim, muito, através da palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 também. Havendo Deus, outrora ou antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Falou pelo Filho. O Filho é o Verbo é a palavra. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Essa é a forma principal que Deus usa para falar conosco hoje e se revelar a nós. A irmã Regina, boa noite para todos aí, para o irmão Rafael, para o José Henrique, se ele estiver aí, boa noite para o Tiago, se ele estiver aí, para a Tamires, boa noite para todos. A irmã Regina respondeu, o tempo todo é só querermos ouvi-lo. Sim, exatamente. Vamos dar prosseguimento então aqui. O versículo 1 ainda diz assim, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, não temas. Por que Deus começa a falar com Abrão dizendo, não temas? Porque as visões sobrenaturais, elas não são comuns. A gente não vê sobrenatural toda hora. A gente não sai andando e vendo o sobrenatural à esquerda, uma visão à direita, uma revelação à esquerda. Não é assim que funciona. E Abrão, por mais que já tivesse uma experiência com Deus, ele está acostumado ao mundo natural, porque ele é um homem natural. Então, subitamente aparece Deus em uma visão. E outra coisa, não era qualquer ser que estava aparecendo, era Deus que estava se manifestando. Então, sabendo que Deus é todo poderoso, automaticamente ele é temível. Não quer dizer que nós tenhamos que ter pavor, pânico de Deus, mas precisamos temer Deus. E Abrão temia o Senhor. Então, Deus já começa dizendo, não temas. Ele começa o diálogo falando isso por quê? Ele sabia que Abrão ainda ia ter que enfrentar muita dificuldade, muita luta para obedecer, para que a promessa se cumprisse na vida dele, não só ele, como nos seus descendentes. Então Deus, já sabendo de tudo que Abrão ia passar, ele já começa acalmando o coração dele. Não temas, fique tranquilo. E aí Deus continua, o diálogo. É assim que ele faz conosco. Ele providencia consolo e garantia divinos para que nós possamos viver em paz, tranquilamente. Deus não quer que tenhamos medo dele, mas ele quer que nos relacionemos com ele. Ele quer caminhar conosco. Ele quer ser o nosso pai, o nosso paizinho, como Jesus disse, Abba, pai, o paizinho, aquele pai carinhoso. É isso que Deus quer ser. Ele não quer ser aquele Deus distante, aquele Deus que está lá em cima e nós aqui embaixo, Diz um antigo hino, eu coloquei aqui no nosso slide, não sabemos o que o futuro tem para nós, mas sabemos quem garante o futuro. Quando nós temos essa intimidade com Deus, entendemos esse não temas que ele disse a Abrão, nós podemos dizer que nós sabemos quem garante o futuro. O que virá, o que vai acontecer, nós não sabemos, mas Deus garante o nosso futuro. Seguindo, Deus continua ainda no versículo 1. Falei que não dava para fazer muitos hoje, Está vendo quanta informação no único versículo? Ele diz, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Para que serve um escudo? Para proteção do guerreiro. Com o escudo, o guerreiro pode interceptar um golpe de espada, ele pode interceptar uma lança, ele pode interceptar um dardo, inclusive os dardos inflamados
Essa expressão dardos inflamados, ela vem das guerras da Roma antiga, que os dardos, eles colocavam fogo na ponta dos dardos e lançavam os dardos contra o inimigo. Então, até mesmo os dardos inflamados do inimigo, eles podem ser interceptados pelo escudo. Deus sabia que Abrão ia enfrentar muitos perigos e ele precisaria de defesa. Então ele já está acalmando o coração de Abrão antes de dizer o que vai acontecer. Ele diz: não temas, eu sou o teu escudo. Então ele está dizendo: olha, fica tranquilo, eu vou te proteger. Quando você for reivindicar as promessas e quando você for obedecer tudo que eu mandar, fique sabendo que eu vou estar te protegendo. Não precisa ficar com medo. É assim que Deus faz conosco. Não precisamos temer, não precisamos ficar apavorados com o que está acontecendo. Por exemplo, estamos vivendo aí o risco iminente do coronavírus. O nosso Deus é o nosso escudo. Ele está nos protegendo constantemente, e essa palavra aqui é para nós. A Bíblia, a revelação de Deus é para nós, é para todos aqueles que acreditam. Cada promessa dessa, cada versículo desse é para mim e para você. Então aqui, Deus dizendo para Abrão: não temas, é a mesma coisa dele estar dizendo para mim: Edilson, não temas, não temas, eu sou o teu escudo. É a mesma coisa dele estar dizendo para você: não temas, porque eu sou o teu escudo. E aí ele continua, ainda no versículo 1. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, ou seja, grandíssimo galardão, enorme galardão. Não simplesmente algo trivial, como por exemplo aquele dinheirinho, aquela riqueza que ele recebeu do faraó. Lembra, depois que ele foi expulso do Egito? Ele recebeu riquezas ali do faraó. Não é algo trivial como aquilo, é um galardão imenso, enorme, grandíssimo, embutido no pacto. E o Senhor está dizendo para Abrão: olha, não precisa ficar com medo, eu sou o teu escudo e você vai ganhar um galardão imenso. Que galardão é esse? Primeiro, está lá no versículo 2, ia chegar o filho prometido. Através desse filho prometido, toda a descendência, o resto da promessa ia fluir. E além disso, o maior filho prometido, o filho prometido para a humanidade, também viria da descendência de Abraão, que é o próprio Cristo, descendente de Abraão. Então, Abraão seria bênção para o mundo inteiro. Esse é o tamanho do galardão. Esse é o tamanho da bênção que Deus coloca nas mãos de Abraão. Antes de eu entrar aqui no versículo 2, Cristiane tem algum recadinho? Muitas pessoas dizendo: lembrei, amém, lembrei. Neuza Nunes está conosco também. Ei, Neuza, amém. Boa noite aí para Vitória. Também entrou aqui, pastor, a Iele. Boa noite, Iele. Boa noite, Alan, Melícia e Rodrigo. A Larissa respondeu dizendo que Deus sabe de tudo. Verdade, Deus sabe todas as coisas. Vamos lá, versículo 2. Para a gente ver se eu consigo chegar no 8, né? Ainda hoje. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Vamos lá. Senhor, essa palavrinha no hebraico, Adonai. Adonai é o plural de Adon, que significa Senhor dos escravos. Então, Abrão se refere a Deus aqui, quando ele fala Senhor Deus, essa palavra Senhor, ele está dizendo dono de escravos, Senhor de escravos, na sua forma plural. Isso significa o quê? Que Abrão está reconhecendo o domínio e a autoridade de Deus sobre a vida dele. Com essa única palavrinha, Adonai, no hebraico, Abrão está dizendo para o Senhor tem domínio, ou seja, o Senhor tem o controle de mim, da minha vida, e o Senhor tem autoridade sobre mim. Eu faço o que o Senhor mandar, eu vivo para o Senhor. Essa palavrinha, Abrão disse isso para Deus: eu vivo para o Senhor, a minha vida é sua, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor manda o que o Senhor quiser, e eu obedeço feliz, eu obedeço, eu aceito a tua vontade sobre a minha vida. No tocante a Deus, mostra ser ele o governante supremo, o Senhor, o proprietário de todos. Abrão está reconhecendo isso, que Deus é dono dele, e Deus é dono das outras pessoas também.
Além disso, plural de Adão, com Adão, né, como nós dissemos, indicando exaltação e reverência. Alguns homens também foram chamados assim, de Adão, por exemplo, lá em Gênesis 42, versículo 30 e 33, depois você pode estar dando uma conferida aí na sua Bíblia. Por motivo de respeito, e aqui nós vamos fazer um parênteses rápido, porque esse tema é muito importante. Por motivo de respeito, os judeus não pronunciavam o nome Yahvé, o nome divino. Então o que eles faziam? Eles misturavam as consoantes da palavra Yahvé com as vogais, apesar de que o alfabeto hebraico não tinha vogais, tinha apenas alguns sinais, né, que representavam as vogais que foram inseridos depois, mas com as vogais do nome Adonai. E aí eles produziam um nome artificial que nós conhecemos por Jeová. Ok? Então, o judeu, ele tinha muito medo de pronunciar o nome Yahvé, que é o nome como Deus se apresenta. Eu sou Yahvé, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então eles tinham muito medo de pronunciar esse nome, por uma questão de respeito, de submissão, de reconhecimento. Eles viam um Deus tão grande que até o nome dele era grande demais para ser falado por um ser humano comum. Então eles faziam essa mistura das consoantes hebraicas de Yahvé com as vogais de Adonai, e aí formavam uma palavra, um nome artificial que eles falavam mais, que é o que nós conhecemos por Jeová. Por que nós estamos fazendo esse parênteses? Porque hoje nós falamos muitas vezes o nome de Deus de uma forma frívola, de uma forma tão, de qualquer maneira. E quando nós olhamos o respeito que o povo de Deus, o povo original, o povo de Israel, o povo judeu, tem por esse nome, pelo nome de Deus, e comparamos com a nossa forma, será que nós não precisamos também ter um pouco mais de respeito com o nome do Senhor? Até porque o autor do estudo diz que a linguagem frívola revela superficialidade espiritual. Quando nós não damos ao nome do Senhor o devido valor, é porque a nossa espiritualidade também ela não está num nível tão adequado assim. Seguindo, no hebraico, Yahvé, Deus. Aí, Abraão ele não falou só Senhor, ele falou Senhor Deus. Está aqui no versículo 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus. Então, o Senhor que ele falou é o Adonai, que é o Senhor de escravos, mas Abraão agora fala Yahvé, quando ele se refere a Deus, que é o mesmo termo que Deus usa lá no versículo 1 que nós lemos, que o autor aqui usa. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. Essa palavra do Senhor também usa esse termo Yahvé, significa o quê? O eternamente existente, a fonte da vida, o grande eu sou, junto com o Senhor de escravos. Isso tudo sabe o que significa quando Abraão diz Adonai Yahvé, ou seja, Senhor de escravos, o grande eu sou? Abraão está dizendo, eu sei com quem eu estou falando. Eu reconheço a sua grandeza e o seu domínio. Eu sei com quem eu estou conversando. Quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Precisamos ter intimidade, precisamos estar cada vez mais próximos, chamá-lo de paizinho, como Jesus chamou e deixou registrado isso para nós, mas com o respeito que o grande eu sou, o Senhor de escravos, o dono de todas as coisas, merece. Então nós precisamos conseguir conciliar o respeito com a intimidade, porque a intimidade sem respeito, aí nós estamos tomando o nome do Senhor em vão, e o Senhor preserva, Ele preza pelo seu nome. Então precisamos pensar um pouco sobre isso. Abraão sabia com quem ele estava falando. Pergunta, só para sua reflexão, não precisa você responder. Quando nos dirigimos a Deus, temos a noção de com quem estamos falando?
Quando oramos ao Senhor, será que nós temos a noção da grandiosidade do Deus que está nos ouvindo? Porque Deus sim está nos ouvindo. Deus ouve todas as orações que são feitas. Às vezes as pessoas pensam, mas eu estou em pecado, mas a minha vida está assim, Deus não vai me ouvir. Vai, Ele ouve todas as orações. E Ele responde todas as orações. Nem sempre a resposta é aquilo que a gente quer. Aí já é uma outra história. Mas o Senhor ouve e responde. Quando nós vamos lá para a parábola do rico e Lázaro, nós vamos ver que o rico estava lá no Hades e ele estava orando, pedindo, deixa eu voltar, deixa o Lázaro voltar, para poder falar com os meus irmãos, para poder pregar para eles não virem para cá, deixa o Lázaro botar o dedo na água, molhar a minha língua. E Deus ouviu e respondeu. Respondeu negativamente, mas respondeu. O que prova o quê? Que Deus, a teoria de que Deus, a tese de que Deus ouve sim todas as orações que são feitas. Quando nos dirigimos a Ele, temos a noção de com quem estamos falando? Então essa pergunta para você pensar enquanto a Cristiane fala mais um recadinho ali. Pastor, depois do momento que começou as explicações sobre Adonai, sobre o respeito ao nome de Deus, aí começaram a surgir muitos comentários de novidade, a família é novidade mesmo. E a Cláudia estava dizendo, no mesmo momento que o senhor falava, ela escreveu, lembrei não falar o nome de Deus em vão, de qualquer maneira tem que haver respeito e reverência ao citar o nome de Deus. Sim. Tá? A Jade falou que lembrou da irmã Solânia, que sempre chamava Deus de paizinho, e a Alessandra fez um comentário aqui, respeito e intimidade. Então vamos, mostra aí, pastor, as plaquinhas que eu fiz. Muito bem. Então nós estamos nessa dinâmica aí hoje, né? Lembrei, se você lembrou de algo. Olha, isso aí, esse conhecimento eu já tinha, eu lembrei. E se você não conhecia, aí você vai escrever novidade. Estou gostando de ver, a nossa dinâmica está muito boa. Pode colocar assim, ó, que dá para todo mundo ver. Ok. Vamos seguindo então. Versículo 2 ainda. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Olha que interessante, irmãos, foram feitas grandes promessas para Abrão. Deus não brinca com ninguém. Deus, quando Ele faz as suas promessas, Ele faz e cumpre. Ele tem um propósito, Ele tem planos. Ele tirou Abrão lá da terra dele, fez Abrão peregrinar, teve toda uma história. Aqui já se passaram vários anos desde que Abrão saiu de Ur e que recebeu a promessa de Deus, e agora ele diz, eu continuo sem filhos. Não faz sentido. Como que essa promessa vai se cumprir? Grandes promessas foram feitas. Um pacto ia ser firmado, um pacto formal agora. Depois nós vamos estudar aqui como que esse pacto se formalizou, né, de Deus com Abraão. Mas ele percebeu o quê? Que as provisões do pacto não tinham como se realizar. Porque o filho prometido não existia. Então, ele continuar sem filhos era um problema muito sério para a realização da promessa, para a realização desse pacto. E aí, o que o John Gill vai dizer no seu comentário? Todas as minhas riquezas e posses, vitórias e honras, de nada valem enquanto eu estiver privado desse favor. Então o favor de Deus precisa vir para que o pacto seja cumprido. É o que Abraão estava sentindo. O Senhor prometeu, mas eu ainda não tenho filhos. É muito bom, é muito legal contar as bênçãos. O hino diz, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Só que existem alguns momentos que é preciso uma intervenção sobrenatural de Deus para dar prosseguimento às nossas expectativas e às nossas respectivas missões.
Para que consigamos seguir em frente, é preciso que Deus haja e intervenha, às vezes de maneira sobrenatural. E Deus sabe disso e Ele vai intervir. Só que Ele vai intervir no momento certo. Nós só precisamos acreditar, só precisamos permanecer fiéis. Então, Abrão, ele estava ali meio que... Ele cria, ele acreditava, mas estava meio angustiado, porque ainda não tinha filhos. E aí ele vem falando do Damasceno, Eliezer ou Eliezer. Eliezer, no hebraico, significa Deus de socorro. E lá em Lucas 16, 20, você vai encontrar um homem chamado Lázaro. Lázaro é uma forma abreviada do nome Eliezer. Ok? Então significa Deus é socorro. Ele era o principal servo de Abraão. Ele era um mordomo, um administrador, um gerente. Ele cuidava dos interesses do Abrão. Era aquela pessoa que resolvia os problemas, que observava o que está faltando, o que precisa comprar, onde precisa investir, onde não precisa. É aquele cara que tinha um olho administrador. Um possível herdeiro, porque Abrão não tinha filhos, mas ele tinha o Eliezer. O Eliezer estava longe de ser um filho, mas legalmente ele poderia ser herdeiro. Abrão ainda diz no versículo 2, o herdeiro da minha casa. Ou seja, ele tinha legalmente condições de ser o herdeiro das propriedades, dos animais, das riquezas, né? E Abraão tinha a intenção, sim, de fazer do Eliezer o seu herdeiro. Era o que Abraão estava pensando em fazer, porque ele não tinha filhos, e a essa altura ele já estava velho. E ainda dispunha de uma provisão legal. Era costume na época, quando os grandes reis não tinham filhos, eles escolherem um dos servos para serem os seus herdeiros. Então Eliezer poderia ser o seu herdeiro sem o menor problema. Aí alguém pode perguntar assim, mas e o Ló? Nós falamos do Ló até semana passada. Abrão fez tudo o que ele precisou fazer pelo Ló, até guerrear para salvá-lo. Mas Ló não fazia parte do plano, Ló não fazia parte do propósito. Se ele não fazia parte do propósito, então Abrão agora falou assim, olha Ló, está tudo certo, agora é com você, vai viver sua vida, né, e eu vou viver aqui. Então por isso que ele não entra aqui como possível herdeiro, mesmo sendo sobrinho, mesmo sendo um parente mais próximo. O Abrão nem lembra dele para herdeiro, já fez tudo que podia. Agora ele vai fazer o quê? Ele quer constituir o Eliezer. Só que o plano de Deus é sempre o melhor. Enquanto o plano de Abrão é fazer Eliezer, o plano de Deus é trazer ao mundo o Isaac. Abrão não sabe disso ainda. Ele não consegue entender. Deus sempre nos dá algo melhor do que o que nós temos planejado. O plano de Abrão é, já que eu não tenho filhos, eu constituo um herdeiro chamado Eliezer. E Deus diz para ele, não vai ser. Meus planos são maiores para você. Agora nós vamos entrar no versículo 3. Disse mais Abrão. Esse disse mais dá uma ideia de falou demais. Por quê? No caso do homem, é claro. Porque ele já tinha falado. Senhor, eu não tenho filhos. Eu estou pensando em constituir o Eliezer. Ou seja, ele já falou isso. Ele não precisava falar isso de novo. Deus já entendeu. Agora, o versículo 3 diz o quê? Disse mais Abrão. Ou seja, ele vai agora passar dos limites. Olha o que ele fala. Não me tens dado filhos. A mim não me concedeste descendência. Né? Na minha versão. Todo aquele respeito agora de Adonai e Yahvé que ele começa a falar, já tem um laivo aqui de acusação no tom de voz de Abrão. O que Abrão está querendo dizer aqui nesse comecinho do versículo é assim, olha, Senhor, Adonai, Yahvé, o Senhor tem poder para qualquer coisa, o Senhor que tem poder ilimitado, não me deu ainda o que eu preciso para que esse plano se cumpra, um filho. Então agora ele já começa a acusar, mesmo que levemente, ele faz uma leve acusação ao Senhor, olha, o plano não foi cumprido ainda, não é por culpa minha, o Senhor que não me deu o filho. Ou seja, ele não precisava ter falado esse versículo 3. Abrão fala com Deus com tom de cobrança.
É como se ele dissesse: vê a que triste estado eu estou reduzido. O Senhor não me deu filhos, então eu mesmo vou ter que resolver. Tenho esse escravo nascido em minha casa e ele será o meu herdeiro. Vamos ler o versículo 3 completo. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele não pergunta para Deus, ele afirma: o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Em outras palavras, o Senhor não resolveu, então eu resolvo, já está decidido. Antes de prosseguir, Cristiane. Pastor, tem vários comentários aqui. O Rainer, naquele assunto anterior, ele comentou: pois por mais que saibamos que nosso Deus é grande e soberano, Senhor inigualável, a dimensão real de tudo, dessa grandeza, vamos saber apenas na eternidade. Não cabe na mente humana. Verdade. Entrou também na nossa live Sebastiana de Oliveira, tia Sebastiana. Boa noite, Sebastiana. Boa noite, Walter. Que o Senhor esteja abençoando vocês e também a casa da priminha, de todos aí de Guriri. A Cláudia disse que Eliezer é novidade. A Larissa também, novidade essa. E a Silvana disse: lembrei. E a Jade já falou que já estava se perguntando sobre Ló, mas o pastor já respondeu. Aí, pastor, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje nós estamos com essa dinâmica, né? Se for uma novidade para você, você vai escrever novidade. Se for algo que você já sabia, mas agora só lembrou, você vai escrever lembrei, tá? Vamos colar aqui, ó. Botei uma colazinha para o ventilador não levar. Muito bem. Isso. Passa a mão, por favor, pastor, só para colar, fazendo favor. Então, essas duas palavras, lembrei, novidade. E claro, irmão, se ficar alguma dúvida, se tiver algum comentário, pode ir escrevendo, que à medida que o estudo for sendo realizado, a gente vai lendo os comentários, tá? Muito bem. Dava a impressão que o poder de Deus havia falhado. E agora não vamos acusar o Abraão, não, porque frequentemente nós às vezes fazemos isso também. Frequentemente, às vezes, ficou meio contraditório, né? Frequentemente nós fazemos isso. Às vezes nós oramos a Deus num tom meio que nós não deveríamos usar. Como Abraão fez aqui, ó: você não me deu filhos, então eu resolvo, eu vou fazer o Eliezer meu herdeiro, né? Como quem diz: olha, resolve logo, senão eu vou tomar uma decisão. Às vezes nós fazemos isso com o Senhor. Nós queremos encaixar Deus no nosso tempo e queremos que Ele resolva. Algumas pessoas chegam ao ponto de exigir, de determinar, de dizer que não aceitam. Eu não aceito, eu determino, eu exijo, Peraí, lembra da pergunta lá de trás? Eu sei com quem eu estou falando? Será que eu tenho, né? Com quem é mesmo que eu estou falando? É com o grande eu sou, o grande Senhor do universo, o dono de todas as coisas. Eu preciso me dirigir a Ele com humildade e com respeito. Versículo 4, eu acho que nós vamos terminar no 4 hoje, não vai dar para chegar ao 8 não. Vamos lá, versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Respondeu logo o Senhor. Presta atenção nisso. Abraão, ele muda o tom para falar com Deus. Aí a Bíblia diz o que? Deus respondeu logo. É como se Deus interrompesse Abraão e dissesse para ele: olha aqui, sabe com quem que você está falando? Abaixa o tom. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Às vezes a gente não percebe esses pequenos detalhes, então nós vamos parar, demorar mais no versículo, igual nós estamos fazendo, para a gente conseguir compreender a profundidade das coisas. O que aconteceu aqui foi mais ou menos isso. Abraão, no versículo 2, vai com toda a humildade, chamando Deus de Senhor de escravos, do grande eu sou. Eu ainda não tenho filho, Senhor, o que está acontecendo? Até ali Deus entendeu. De repente, no versículo 3, Abraão levanta a voz e fala: já que você não me deu filhos, eu vou resolver e vou fazer o Eliezer meu herdeiro. Aí Deus interrompe
Logo, falou logo o Senhor, respondeu logo. Foi uma interrupção. Deus não deixou Abraão nem continuar. É como se ele falasse: ô rapaz, sou eu que resolvo as coisas, não é você. Esse não vai ser o teu herdeiro. Apesar de você não ter perguntado, apesar de você ter afirmado que vai fazer, eu já estou dizendo para você, tira isso da cabeça. Você não vai fazer do Eliezer o seu herdeiro. Sou eu quem estou falando. Agora, imagine Deus fazendo isso comigo e com você, quando nós, às vezes, começamos a querer pressionar Deus, querer colocar Deus dentro do nosso tempo, dentro do nosso cronograma, né? Deus pode muito bem fazer isso conosco. Olha, você está falando comigo, abaixa um pouquinho o tom da sua voz, porque eu sou Deus, né? Então, às vezes, isso pode acontecer conosco. O plano de Deus obedece um cronograma, mas é o cronograma dele, não é o nosso. As coisas chegam quando tem que chegar, e não quando nós achamos que deve chegar. Essa história de dizer: Senhor, eu preciso da sua intervenção agora. Não. Ele sabe o momento da intervenção. Ele sabe o momento de agir. As coisas virão no momento que Ele quiser que elas venham. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque já são 9 horas e nós não dá tempo da gente chegar. Nós estamos ainda na metade, né? Nós estamos no versículo 4, eu falei que a gente ia até o 8. Então, na semana que vem, a gente pega do versículo 5 em diante. Cristiano, tem mais algum recadinho? Sim, dando sequência, a Cláudia disse: lembrei o homem sempre querendo tomar a frente e esquecendo que é Deus que executa seus planos, né? A Cláudia disse também uns minutos atrás que a sogra dela está assistindo, a mãe do Alessandro. Quero cumprimentá-la, Deus abençoe, obrigada pela companhia. A Jade respondeu dizendo: ele tentou resolver mais uma vez. Mais uma vez, não aprendeu lição ainda. A Alessandra disse uma novidade: o versículo 3 ensina, né, que a gente não precisa falar o desnecessário. Exatamente. A Larissa já está dizendo assim: temos que saber que Deus é Deus e que Deus sabe todas as coisas. Temos que esperar em Deus e tudo ficará bem, tudo ficará bem. E a Jade colocou uma novidade aqui, novidade. Então, e o irmão Rainer acabou de postar: amém, que Deus seja louvado. Vamos esperar mais um pouquinho, porque isso que nós estamos falando agora, daqui a pouquinho os irmãos vão ouvir. Se tiver mais algum comentário, a gente vai passando aqui para os irmãos. É melhor esperar em Deus em vez de negociar com Ele. Fala do Reginaldo, né? Às vezes nós queremos fazer uma proposta para Deus para resolver logo os nossos anseios. A Alessandra dizendo: pessoal, aqui em casa eu estava rindo em referência ao tempo e os versículos. 1 hora só dá para falar 4 vezes. Deve ser isso. Daniel da Silveira: ei Daniel, Deus abençoe, como está? Mais uma vez, beijo para o Caleb e para a Parley, que o Senhor abençoe a família de vocês. E o Reginaldo diz: vamos continuar, tá tão bom esse estudo, não estou fazendo nada mesmo. Mas vamos fazer tudo hoje, caso na semana que vem não devo fazer. Ai, Jesus, o Reginaldo quer continuar. Vamos fazer, Reginaldo, a gente tinha que propor o pastor uma maratona, né? Até para adiantar um pouco, né? A Jade também está dizendo: pastor, não quero que acabe. Eu apoio. A Fabiana: eu apoio, amor. Vamos pensar nisso para a próxima, então. Aí o Rainer dizendo que vai tentar chegar no versículo 8 na quarta que vem. Isso, vamos tentar chegar. A Silvana falou: por mim também pode continuar, tá muito bom. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E quando terminar essa oração, antes de você desconectar, como a Cristiane sempre pede, né? Dá aquele like, aquele amém com um coraçãozinho, aquele like, né? Para subir aquele monte de coraçõezinho de uma vez, a gente fechar dessa maneira. Mas vamos orar primeiramente ao Senhor. Quer falar, Cristiane?
A Cláudia também apoiou a continuidade, o pessoal está gostando. Então, semana que vem nós vamos pensar se a gente consegue ficar um pouquinho mais, tá bom? Vamos orar então, nosso Deus, fecha os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse estudo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre tem algo novo a nos ensinar. Mesmo, ó Pai, naqueles textos que nós já lemos várias vezes, cada vez que paramos, ó Deus, para meditar na Tua Palavra, o Senhor tem algo novo a falar conosco. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela, sim, a cada dia a nós, que fala conosco, que conversa conosco e que quer viver, ó Pai, relacionamento conosco. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Abençoe-nos, ó Pai, no restante dessa noite. Nos dê uma noite de descanso. Amanhã, quando teremos, Deus, mais uma live, ó Pai, para o estudo do PGM, no roteiro de PGM, que o Senhor possa também nos abençoar, nos trazer de volta, para que aprendamos um pouco mais e para que possamos, ó Deus, continuar vivendo essa comunhão, mesmo à distância, ó Pai, mas essa comunhão que só o Teu Espírito Santo é capaz de nos dar. Fique conosco, abençoe cada um, Pai. Muito obrigado por cada vida que participou dessa live, por cada família, por cada pessoa que o Teu Espírito Santo falou nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Enquanto os irmãos sobem os corações, eu quero dizer muito obrigado por cada comentário, por cada oração. A Fabiana está dizendo aqui, boa noite, família pastoral, que Deus continue abençoando Amém. Vocês. Muito obrigada. Todos da família Ibna, boa noite, que o Senhor esteja, agora nesse momento, completando todos os espaços do coração de cada um, tirando toda a ansiedade, tirando todo o temor. Que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos. Boa noite, que o Senhor abençoe. Irmã Marinete acabou de chegar. Beijo, irmã Marinete. Amém. Beijo para a Evelyn, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. A maratona está apoiada aqui, pastor. Isso, agora que vem, se der, a gente faz então. Amém. Boa noite, família Ibna. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, 8 horas.